Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Seridó Espírita, a mais um programa do Café com Kardec e Amigos, dessa vez a nossa 29ª edição, com convidados especiais, hoje com Sandra Borba e Denise de Lucena, que irão falar para nós sobre a esposa de Kardec, Amélie Gabrielle Boudet. É um assunto que muitas vezes é pouco conhecido dentro do movimento espírita, mas precisamos nos aprofundar mais nessa mulher, nessa grande mulher que esteve ao lado de Kardec durante toda a codificação. Então eu convido você para estar aqui juntinho conosco nessa noite, participando desse momento, com Sandra Borba, vou trazer elas aqui para a telinha, e com Denise de Lucena. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite, querido. Boa noite, queridos amigos. Muito bem, mas antes da gente entrar no nosso primeiro bloco, que cada uma das nossas convidadas irá trazer uma abordagem aqui para nós sobre a Amélie, nós iremos apresentar agora um momento de arte espírita, um pequeno vídeo do grupo Luminarte, da cidade de Mossoró. Então fique atento para o nosso momento de arte e em seguida a gente retorna, já trazendo aqui para a telinha Denise de Lucena, que será a nossa primeira convidada a fazer a sua exposição, as suas considerações sobre o assunto. Curta aí o vídeo. Pro
Muito bem, um momento lindo, né? Uma música linda, interpretação maravilhosa do grupo Luminarte aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Denise, iniciando esse segundo momento, né, eu vou tirar aqui da telinha tanto eu como Sandra e vou compartilhar os slides que você pediu. Olha a netinha passando. Aí eu vou colocar aqui para você, tá bom? Tá bom, meu querido. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite de poder dividir um pouco das nossas experiências, das nossas reflexões, e agradecer também pelo tema em si, né? Falar de Amélie é um tema que me traz bastante carinho, bastante alegria. Exatamente porque Amélie é uma figura que sempre ficou um pouco apagada, né? Um pouco ali, quase uma desconhecida. Inclusive, nesses últimos anos trabalhando com a temática dela, e especialmente nesse trabalho que vamos conversar hoje, eu ouvi, inclusive, alguns companheiros dizerem que não sabiam nem que Kardec era casado. Então, muita alegria a gente poder trazer um pouco dessa história, conversar um pouco sobre essa mulher que foi tão importante para o movimento espírita, tão importante para o nascimento da doutrina espírita, e poder, de alguma forma, né, colocá-la nas nossas vidas com a importância de que, de fato, ela merece. Então, em final de 2016, nós tivemos um convite para fundar um grupo de dança espírita aqui em Curitiba. Quem não me conhece já andou ouvindo alguma coisa minha. Eu trabalho na área da arte e da educação já há bastante tempo, e envolvida, inclusive, com o movimento de arte espírita no país, especialmente ao lado da Abrarte, e embora com minha formação em teatro também, mas as pessoas acabam me conhecendo mais pela minha dedicação à área da dança. E nós fomos, então, convidados para fundar esse grupo, o Grupo Eterna Lumo, aqui de Curitiba, e como proposta, como um projeto inicial para a fundação desse grupo, nós estávamos conversando sobre a possibilidade do grupo quando chegou às nossas mãos exatamente este livro. O próximo slide. O livro do Adriano Calzoni, Madame Kardec. E nós achamos assim que, de fato, se afinava ali com a nossa história. Nós tínhamos, naquele momento, um grupo que era quase que majoritariamente feminino, a presença masculina era quase bastidor, e como geralmente acontece com a dança, né? E nós descobrimos ali, então, uma mulher, né? Uma mulher forte, uma mulher importante, e a proposta do grupo era exatamente o estudo da doutrina espírita como aporte para o fazer artístico, né? Então, a ideia era se debruçar a partir de temáticas ou de vultos espíritas e traduzir esse conhecimento, né, a partir da experiência estética da dança. Nós temos, ao longo desse percurso de mais ou menos uns 10, 11 anos ligados à dança espírita, nós temos muito conhecimento, a partir principalmente das experiências dos outros grupos, mas também de informações espirituais, que o trabalho com a dança é essencialmente um trabalho de manipulação fluídica. Então, estar presente de corpo, de alma, né, em cena, e permitir que essa energia seja manipulada durante os movimentos. A gente geralmente trabalha com a dança, todos sabem, né, é um trabalho de grande disciplina, é um trabalho que leva bastante tempo de ensaio. Então, essa energia vai sendo ali meio que plasmada, né, e é utilizada durante o processo do espetáculo,
principalmente com o conhecimento espírita que nós temos e com o objetivo que a gente tem dentro do trabalho. Então, de alguma forma, trazer a Amélie para o trabalho era trazer um pouco dessa origem da doutrina e trazer também essa sensação de que a gente ainda tem muito a caminhar dentro da doutrina. Nós escolhemos, então, esse livro para ser o nosso aporte dentro do espetáculo, e aí nós vamos fazer uma sequência. Eu optei em mostrar aqui para vocês. O primeiro, nós lemos o livro, estudamos o livro, né, e fomos decidindo que momentos do livro nós achávamos que era importante compartilhar e refletir junto com o nosso público. Então, a primeira foto que segue é uma sequência que nós fizemos a abertura em 3 momentos. A primeira coreografia, que fala exatamente sobre o vento da manhã, em meio à guerra, nasce Amélie Gabrielle Boudet. Então, nós fizemos um trabalho em cima da técnica de Laban, ali num processo de oposições, né, de contrapesos do movimento, justamente para demonstrar o que estava acontecendo também de oposições de forças políticas, né, que envolviam o momento de nascimento da Amélie, que era a guerra. Na sequência, ainda falando sobre a infância de Amélie, nós escolhemos a figura da avó e da mãe de Amélie. Amélie nasce numa família onde a gente sabe que naquela época a mulher tinha muito pouco respeito, muito pouco espaço, e principalmente quando se falava de intelectualidade, de estudo. E Amélie teve, então, o ninho necessário, vamos dizer assim, a influência de um tio que trabalhava na área artística, o carinho, o cuidado da avó e da mãe, no sentido de oferecer a Amélie a oportunidade de um estudo muito além do que era normal na época, e essa presença, então, tanto da mãe quanto da avó, a sensibilidade do trabalho educativo e do trabalho artístico, que depois a própria Amélie vai desenvolver. E fechando a cena, a primeira cena, nós escolhemos também uma sequência que nós trabalhamos aí com a técnica da Isadora Duncan, onde a gente traz a leveza do que seria para a Amélie, vivendo num ambiente onde a natureza era muito presente, o envolvimento, né, com a natureza era muito forte, e a alegria, né, desse reencontro dela, desse retorno dela. Então, a gente escolhe uma música que fala sobre o semear, né? Nesse momento, a gente acredita que todo esse manancial, o apoio do pai, da mãe, da avó, a presença do tio, a relação com a natureza, com a arte, com a música, tudo isso foi semeadura para o trabalho que a Amélie viria desenvolver ao lado de Kardec posteriormente. Aí a gente faz a transição para uma segunda cena, que é a cena da ida dela para Paris, que é onde realmente a gente tem a germinação, né, dessa figura. Nós chamamos essa coreografia de formação, né, tendo o mundo como seu papel, Amélie parte para Paris a fim de aumentar os seus conhecimentos na educação e nas artes. Paris vai trazer a oportunidade para Amélie de ampliar o seu conhecimento intelectual, vai trazer também uma coisa que a gente chama bastante atenção, faz parte da biografia de Amélie, que ela, além, né, de ser institutora, né, de ser professora, ela chegou a publicar 3 livros, né? E isso passa, às vezes, na biografia dela, como se fosse uma coisa muito simples. Até a ideia, essa própria ideia do termo institutora, né, dá uma impressão assim, ela era professorinha. E, na verdade, a gente entendendo toda a influência que ela teve de Pestalozzi, embora ela não seja aluna de Pestalozzi, né, e todo o andamento, a gente lembrando que Paris é, nesse momento, um polo cultural,
e sabendo da dificuldade da época em uma publicação, a gente vai ter relatos, inclusive, da publicação do Livro dos Espíritos, então dizer que ela tem 3 obras publicadas é como se ela tivesse hoje um pós-doc, né, um pós-doutorado. Na verdade, a gente não está falando de uma professorinha, a gente está falando de uma mulher extremamente respeitada e influente no ambiente intelectual, no ambiente educativo, apesar de da mulher, naquele momento, não ter essa grande importância. Né? Então, a gente entende que o que que não chega para a gente é exatamente por ela ser uma mulher. Mas, ainda sendo uma mulher, o quanto ela já conquistava, mesmo antes de se tornar Madame Kardec. Inclusive, foi o motivo de nós escolhermos, como nome do espetáculo, né, Amélie Boudet, e o subtítulo Kardec não estava sozinho. Porque a gente, ao pegar o livro do Calzone, né, a gente dizia Madame Kardec, é como se ela ainda tivesse que se apresentar, né, com o Kardec na frente para ter a permissão de poder ser quem ela era. Então, nós omitimos o nome, colocamos Kardec no subtítulo do nosso espetáculo, né, e trouxemos a força que ela já tinha quando encontrou Kardec, né? E nessa coreografia, então, nós trazemos representadas nos lenços, né, as diversas áreas da poesia, da música, da pintura, que vão, inclusive, depois fazer com que a Amélie seja a curadora do Museu de Arte Espírita fundado por Kardec, né? Aí, na sequência, claro, a gente traz o conhecimento, o reencontro, né, que a gente chama de um reencontro com Kardec. Nós fazemos aí as várias Amélies, as várias faces, né, da Amélie, como uma mulher com várias qualidades e com um momento muito rico, muito profícuo, tanto na área da educação quanto na área artística, e esse reencontro com essa alma querida, com esse parceiro querido, com quem ela vai, então, passar a dividir as suas alegrias e as suas tristezas. Então, a gente faz uma referência, eu digo, como eu disse, a gente não tinha um homem, nós optamos por fazer um Kardec que vai sendo guiado pelos espíritos para a Amélie, né? A presença dos espíritos, então, passa a acontecer na peça com mais frequência. Na sequência, a gente tem, aí sim, o nascimento da doutrina espírita, né? E nós optamos em não fazer a cena das mesas e os cadernos do Kardec, que geralmente são cenas que o pessoal do teatro, principalmente, opta, né? Nós preferimos fazer a versão dos espíritos, né? Então, a cena chama Espiritismo, e pedindo passagem aos espíritos por meio de batidas, trazem a singela mensagem: além da vida, há mais vida. Então, são os espíritos que vêm para chamar a humanidade para esse novo momento. Na sequência, nós temos, então, a despedida, partindo para algum jardim. Kardec desencarna, deixando nossa Amélie desolada, mas os seus amigos e a espiritualidade se fazem presente para apoiá-la mais uma vez. Então, é uma cena bastante emocional, emotiva, as pessoas ficam realmente muito sensibilizadas, e acredito que nesse momento mais ainda, que estamos vivendo um momento de tantas partidas, então é uma cena muito bonita, né, a Amélie ali se despedindo desse companheiro, né, de tantas jornadas e de tanto trabalho. Na sequência, a gente tem, então, a resistência, as dificuldades enfrentadas, né, com os integrantes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o esforço de Amélie para poder manter a obra de Kardec, inclusive os originais das obras, né? E então nós escolhemos uma música de Villa-Lobos e fazemos uma composição em que nós temos bailarinos que estão ao lado da Amélie num coro de balé, né, fazendo ali totalmente sincronizados, e alguns bailarinos completamente fora do tom, fora do padrão, tentando de alguma forma atrapalhar um pouco ali a performance dos bailarinos. Por fim, nós temos a partida, aí a chegada, o momento de Amélie, é quando o vento da vida passa breve, Amélie recorda a sua vivência, despede-se dos seus amigos, da vida terrena, seguindo, enfim, em paz.
A gente tem aí nessa coreografia um review, né? A coreografia, no primeiro momento, a própria Amélie sente-se baqueada e ela começa a rever as coreografias anteriores. Elas começam, são trechos das outras coreografias anteriores, como se ela estivesse revisitando toda a história percorrida até ali, né, para poder, então, estar pronta para partir. Ela se despede, então, dos amigos ali, junto com esse espírito protetor que acompanha a cena, até que ela consegue, então, sair com esse espírito, né, para a passagem dela. E nós fechamos o espetáculo. A nossa última cena é uma cena de audiovisual. E nós, mais uma vez, em vez de mostrar a morte de Amélie, nós mostramos o reencontro dela com Kardec. Uma cena lindíssima, feita com muito carinho por dois atores, Duarte Vida, de Franca, a Eneida Naline e o Matheus Barbosa, que nos deixou essa semana por motivo da Covid, a quem agradecemos muito, temos muito carinho. E essa cena, então, brinda o fechamento de uma vida completa, plena, de quem cumpriu com o seu dever. E trazendo para nós essa força, essa coragem que a Amélie trouxe para o trabalho, e nos inspirando, porque a nossa batalha também é grande, e que ela possa continuar aí abrilhantando cada vez mais, inspirando cada vez mais, não só mulheres, mas a todos, porque são espíritos que vieram realmente para nos inspirar. Né? E é isso, por enquanto. Muito bem, Denise, que lindo. Eu fiquei aqui imaginando como seria toda essa cena, todo esse teatro. Eu fiquei maravilhado. Antes de chamar a Sandra para a telinha... A gente deixou, inclusive, né, Alisson, o link, o espetáculo está gravado no YouTube. Não é a mesma coisa que estar presente, mas, de qualquer forma, dá para sentir um pouquinho esse gostinho, né? Depois você coloca no chat aí para as pessoas que tiverem interesse. Vou colocar aqui o link, tá, para o pessoal aqui. Viu, pessoal? Podem pegar aí no chat, estou colocando aqui nesse momento, o link que vai diretamente para o espetáculo. Inclusive, eu vou assistir. E terminando o comentário que eu estava fazendo, Denise, Sim. há uns 15 anos atrás, acho que mais ou menos isso, eu tive a oportunidade de assistir no Teatro Alberto Maranhão, em Natal, no Rio Grande do Norte, uma peça espírita. Foi a minha primeira peça espírita que eu assisti, Memórias de um Suicida. Uau! Mudou completamente a minha forma de ver o teatro na perspectiva espírita. Uma peça espírita como nos toca. Que responsabilidade. Que responsabilidade. E me emocionei muito aqui também quando você falou sobre Mateus, né, que a gente faz parte do grupo do Acervo Espírita e acompanhamos todas essas últimas semanas os pedidos de prece, as notícias. E, como você bem falou, o desencarne dele nesse final de semana, né? Devido ao Covid. Dele e da mãezinha dele, né? Os dois desencarnaram no mesmo dia e a gente tem feito várias vibrações ainda para eles, né? Exato. Então fica aqui também as nossas vibrações nesse momento aqui que estamos juntos para ele, para a sua mãe que desencarnaram e para a família também que fica e precisa dessas vibrações de carinho. Eu vou trazer aqui para a tela agora a nossa amiga, querida Sandrinha Potiguar, aqui. Deixar ela aqui para a sua abordagem, né, Sandra? Está com o microfone desligado, Sandra. E Denise vai sair um pouquinho para que Sandra possa fazer a sua abordagem. Fique à vontade, Sandra. Ok, antes de mais nada, a nossa alegria em mais uma vez estar aqui com o Seridó Espírita, bem como as outras mídias que estão divulgando esse trabalho. Né? Conversarmos antes de iniciar a nossa live, como de fato é um instrumento de grande alcance, né? E que, sem dúvida alguma, nós não vamos mais nunca perder essa oportunidade, né? De podermos estar juntos na vibração, no coração, embora sem estarmos juntos propriamente, fisicamente, presencialmente. E a alegria, né, do convite, está aí com a nossa Denise, né, figura rara, impoluta,
trabalhadora aí da arte espírita, né, grande divulgadora do conteúdo doutrinário, não apenas através da arte, mas do próprio conteúdo doutrinário, porque já assistimos a algumas oportunidades às suas explanações, sempre muito lúcidas, né? E a terceira grande alegria é falar de Amélie Boudet, conforme a nossa Denise ela já adiantou, né? Então, nós rapidamente vamos situar 3 momentos da vida de Amélie Boudet. Primeiro, Amélie Boudet, antes de conhecer, né, o nosso Hippolyte Léon Denis Arrivai. Depois, a nossa Amélie Boudet com Hippolyte Léon Denis Arrivai, posteriormente Allan Kardec. E, no terceiro momento, após a desencarnação do nosso codificador. Então, é importante registrar, a Denise já tocou no assunto, que a Amélie, ela é filha única, né? Mas ela não, vamos dizer assim, ela não está dentro de um padrão muito comum na sua época. Ela ultrapassa o convencional, podemos dizer assim. É de uma família de artistas, isso já, né, mostra que aqui ela veio também, não é verdade? Então, ela estuda, ela se forma, ela é escritora, ela é poetisa, né? Ela é pintora minimalista, enfim, ela tem toda uma vivência muito importante na área cultural. Alguns autores chegam a dizer o seguinte, né, que rica, de elite, artista e solteirona, venceu os preconceitos da própria época, né? E eu me arrisco a dizer, ela estava esperando o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, né? Então, ela não é uma pessoa comum para a sua época, ela já tem suas distinções, não apenas pelo processo de formação, de educação que recebeu, mas também porque ela se envolve diretamente, posteriormente, ela vai se envolver, né, na vida cultural parisiense, e isso para uma mulher não era lá tão, vamos dizer assim, tão simples, conforme a Denise também já colocou, né? Então, é importante lembrar que ela tem a forte influência pestalozziana, a escola que ela frequentou também era de orientação pestalozziana, não é? Talvez tenha sido esse um dos pontos de aproximação em relação ao então professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, não é? E nós não podemos esquecer que ela é alguém que publica não apenas um livro de contos, mas publica um livro técnico em relação à questão do desenho, né? O que revela, como a Denise também já colocou, que ela não era uma professorinha apenas, né? Bom, até um sentido pejorativo, eu acho horrível essa expressão, mas é para dizer que ela tinha realmente um certo nível de qualificação. Provavelmente conheceu o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai nos saraus, né, da vida cultural parisiense. É interessante porque muita gente, o Alisson acho que vai querer também saber, muita gente pergunta, e como é que era a Amélie Boudet, né? Como é que ela era bonita, como é que era, porque ficou solteira, né? Então a gente vai lembrar aqui uma definição muito interessante do professor Canuto Abreu, que vai descrever a nossa Amélie assim, ó, miudinha, olha para aí, né? Mas também, né, Kardec só tinha 1,65, então vamos lá. Miudinha, graciosa, muito vivaz, aparentava a mesma idade do marido, apesar de 9 a 10 anos mais velha. Os cabelos crespos e bastos, outrora castanhos, repartidos ao meio e descidos até os ombros, onde as pontas dobradas se prendiam por sobre a nuca num elo de tartaruga. Começavam apenas a grisalhar, dando-lhe ao semblante um ar de amável austeridade. As faces cheias, coradas ao natural, quase sem rugas, denotavam trato e boa saúde. A testa larga e alta, encimando sobrancelhas circunflexas, acusava capacidade intelectual. Os olhos pardos e rasgados indicavam sagacidade e doçura. O nariz fino e reto impunha confiança em seu caráter. Os lábios delicados, prontos a sorrir, amparavam seu olhar prescrutador, desarmando prevenções, mas exigindo constante respeito. Claro que há uma licença poética aqui do nosso Canuto Abreu, não é?
para descrever alguns aspectos da fisionomia, né, da aparência física da nossa querida Amélie Boudet. Então, essa mulher, ela, logicamente, era uma mulher interessante. Então, ela conhece o senhor, o professor Hipólito Leão Denis Arrivaz, namoram até pouco, né? E aí noivam, casam, certo? E pronto, já temos aí a senhora, né, Rivaio. Muito bem. Quando a Amélie Boudet ela se torna a senhora Rivaio, ela bastante rica, né? Ele não, né? Mas ela bastante rica, né? E o que ela vai ser na vida dele, que é um professor e que é um criador de um Instituto Rivaio, depois também de um pensionato para moças, né? Então, ela se torna, prestemos atenção nesse aspecto, a grande aliada dele na obra da educação, defendendo, entre outras coisas, vamos dizer assim, avançadas para a época, a coeducação, né, dos sexos, ou seja, nada de separar meninos e meninas. Então, eles já defendiam isso, bem como, apesar da sua condição social, mas aí vai falar principalmente a condição moral, tanto dela quanto dele, a preocupação com a chamada educação das massas, que nós hoje denominaríamos a educação popular, né? Então, há uma preocupação muito grande de que a educação é que competiria todo esse trabalho que o próprio Kardec apresentará, em especial em comentários que apresentará em O Livro dos Espíritos, né? Então, a gente lembra, só a título de ilustração, na questão 685A, quando ele comenta, né, como é que a gente pode se admirar com tudo isso que a gente vê, se todos os dias um aluvião de gente é colocado na corrente social sem freios, sem educação moral. Isso já era um pensamento de Allan Kardec desde cedo, desde que era aluno de Pestalozzi e, posteriormente, o grande divulgador da obra pestalozziana em Paris e em toda a França, por que não dizer? Bem, então, nesse segundo momento, ela é a companheira, ela está ali ao lado dele, em profundas dificuldades, inclusive financeiras, porque Kardec não tinha lá um grande senso de administração financeira. O que vai caracterizar, né, uma coisa muito importante no terceiro momento, que é a Amélie Boudet como administradora, já no movimento espírita. Mas calma. Então, eles completam as suas bodas de prata e é o momento em que Kardec vai aparecer na vida de Hipólito Leão Denis Arrivaz. O que muita gente pensa é que ela provavelmente servia croissant, né, com cafezinho, nas reuniões. Não. Então, pelo conhecimento que tinha, inclusive da língua francesa, né, pela sua acuidade intelectual, ela é também uma colaboradora. Ela é uma colaboradora, uma incentivadora, né, do agora codificador, seu marido, que se torna o codificador da doutrina espírita. Né? E ela é alguém tão importante, sob o ponto de vista da sua dedicação, que é o próprio Allan Kardec que falará exatamente sobre os chamados sacrifícios de Amélie, que, embora tivesse, então, tanta, né, condição financeira, então ela abre mão, vamos dizer assim, de uma melhor condição social para estar ao lado do marido e para agora colaborar na empreitada, né, da codificação. É ele mesmo quem vai dizer: minha mulher, que nem é mais ambiciosa nem mais interesseira do que eu, concordou plenamente com meus pontos de vista e me secundou na tarefa laboriosa, né? Essa longa tarefa laboriosa da codificação, ele vai dizer, por um trabalho, por vezes, acima das suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e distração do mundo aos quais sua posição de família a tinham habituado. Então, nós vamos encontrar uma Amélie Boudet que estará cooperando, né? Não apenas na condição da esposa, mas naquela que vai ler, que vai ajudar, que vai, né, usar os seus conhecimentos linguísticos, que vai, enfim, ter, como a Denise também já colocou, não um papel ativo ou meramente de dona de casa, mas um papel realmente de colaboradora de Allan Kardec, sendo talvez, em muitos momentos, a sua interlocutora para poder, então, auxiliar em todo esse processo, né,
que a codificação demandou. Bem, nós encontramos todo o apoio, vamos encontrar a Meli viajando em alguns momentos, acompanhando o próprio marido em visitas a grupos, então também ela tem esse papel importante e relevante dentro do movimento espírita. Mas vejam bem, o nosso codificador desencarna, né? Então nós vamos agora para o terceiro momento, que é o momento agora da Madame Allan Kardec, sem Allan Kardec. Opa! E é aí, nesse momento, que nós vamos conhecer aquela que Gabriel Delano chamaria La Femme Forte, né? Ou seja, a mulher forte. Então, ela se apresentará como uma grande administradora, conforme dissemos, né? Enfrentará muitas dificuldades e testemunhos. Não é a mulher perfeita, claro, né? Mas ela tentará levar adiante, em primeiro lugar, a defesa do acesso, sob o ponto de vista de custos mais acessíveis, da própria obra da codificação. Sempre procurará baratear, vamos dizer assim, o livro, sempre muito caro, né? Naquela época, principalmente. Vamos encontrá-la também na luta pela preservação, né, da codificação, da obra. Vamos vê-la criando sociedades diferentes, da primeira sociedade, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para manter, vamos dizer assim, certos valores e certas prudências. Vamos encontrá-la no banco de réus, né, quando a ocasião, chamado Processo dos Espíritas, e vamos encontrá-la como uma mulher altiva, como uma mulher nobre, mas tão nobre, que a fundadora da teosofia, Helena Blavatsky, dizia que na vida dela, né, via em Amélie Goudet uma das mulheres mais puras sobre as quais ela poderia dar o seu testemunho. Então, vamos encontrar a mulher inteligente, a administradora, a perspicaz, mas ao mesmo tempo também aquela que buscava vivenciar, aquela que buscava, né, ter não apenas a referência do conteúdo doutrinário, mas aquela que buscava também o quê? Viver, né? Viver, amparar, ajudar, ter conduta espírita. Então, é aquilo que a nossa amiga que nos antecedeu diz. Não é uma pessoa simples, né, apagada dentro do movimento espírita. Pelo contrário, ainda devemos muito, né? O Calzone trouxe realmente uma grande contribuição, é importante a leitura do livro, né? E, principalmente, é bom que se diga que hoje, como ontem, a figura da mulher é de extrema importância, não apenas porque é mulher, mas para que aquilo que a própria doutrina nos apresenta sobre a questão da igualdade de gênero, que isso possa se tornar realidade em nosso movimento espírita, em nossas lutas. A maior parte da população espírita no Brasil é de mulheres, né? Então, as mulheres aí estão. E nós temos, vamos dizer assim, né, no mesmo lastro, no mesmo caminho da Amélie Goudet, grandes mulheres, mas em razão, principalmente, da proeminência do nosso codificador, ficou até que natural, né, que ela não tivesse, naquele momento histórico, e um pouquinho mais na frente também, um reconhecimento. Mas hoje existe esse reconhecimento, sem dúvida nenhuma, que precisa ser cada vez mais disseminado, cada vez mais valorizado. Então, são essas as nossas palavras iniciais para a gente seguir adiante aí no bate-papo. Olha só, que bom, que bom. Muitas informações interessantes que vocês trouxeram, tanto no campo da arte que Denise trouxe, como essa biografia que também Sandra nos trouxe. Mas antes da gente ir para as perguntas e para o bate-papo, eu gostaria de falar aqui também para todos que estão assistindo de duas coisas, dois avisos que são importantes. O primeiro é que esse programa, o Café com Kardec, ele vai ao ar toda segunda-feira, às 7h30 da noite, sempre com um tema diferente, com convidados também, para a gente conversar nesse bate-papo sobre aquele tema da noite. E a outra da importância para você que está nos assistindo também se inscrever nos diversos canais que está fazendo essa divulgação.
E aí fortalece também, você fortalece essa divulgação do movimento espírita. Temos percebido também no momento de pandemia que muitos canais nasceram e que a mensagem também está chegando cada vez mais longe, porque é comum muitas pessoas chegarem pela primeira vez em nossos programas com perguntas, às vezes até muito simples, e isso é sinal de que as pessoas estão chegando no programa através do YouTube. Então, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, lá estão todos os links dos nossos parceiros, entra nos canais dos parceiros e no nosso também, e clica lá no botãozinho inscrever-se, né? É importante a gente fazer esse merchan, né, Sandra e Denise? Com certeza. Muito bem, então eu vou trazer aqui uma primeira pergunta, e vocês fiquem à vontade, que estão assistindo, fiquem à vontade para colocar suas perguntas através do nosso chat, e eu vou trazer uma pergunta primeiro aqui para a Denise, referente, Denise, ao processo que se deu com a dança que vocês fizeram, referente a quanto tempo de pesquisa, de estudo e para montar esse espetáculo que o pessoal vai poder assistir pelo link que nós colocamos. Muito bem, como eu falei, né, foi um projeto de fundação do grupo. Então, a idealização foi feita durante os meses de novembro e dezembro de 2016. Nós iniciamos em março, nós fizemos uma aula aberta, onde nós já levamos, né, para quem quisesse, as pessoas que tivessem interesse, nós apresentamos o projeto, a ideia do projeto. Como eu disse, o grupo ele tem como objetivo o estudo da doutrina, até porque o grupo está inserido no Centro Espírita Luz Eterna, o CELI, aqui em Curitiba, e o CELI é reconhecido justamente por ser um centro de estudos. Né? O forte da casa é o estudo. Então, claro que todas as atividades da casa precisam dialogar com essa sua origem, com essa sua essência. Né? E o grupo de dança, os grupos de artes não poderiam ser diferentes. Então, nós iniciamos em março já com o projeto pronto, as datas prontas, a gente ensaiava uma vez por semana, aos domingos, das 9 às 12, distribuídos mais ou menos assim, primeira hora de preparação corporal, porque a gente tinha pessoas de todas as idades e experiências corporais diferentes, né? A segunda hora de estudo do livro, nós líamos em casa, né, antes, e aí a gente debatia, discutia as ideias, as imagens que vinham, né, para que a gente pudesse trazer isso para a cena, e um terceiro momento de trabalho de coreografia, né, aí de improviso, de exercícios para coreografia. Conforme ia caminhando, né, os dois primeiros momentos iam diminuindo, e o momento da coreografia ia ficando maior, porque o espetáculo ia tomando corpo. Né? Nós iniciamos em março e fomos até o mês de setembro, que era a nossa data de estreia. Nós participamos da segunda Semana Nacional de Arte Espírita da Abrarte e também o mês do Setembro Amarelo. Né? Então, a gente trouxe essa data como uma referência. E durante esses meses de ensaio, nós tivemos alguns momentos que a gente chamava de turnões, em que a gente estendia o domingo, né? A gente fazia domingo de manhã e tinha uns turnões a cada 2 meses, uma vez por mês a gente fazia domingo de manhã e domingo à tarde, para poder fazer a limpeza das coreografias, enfim. Então foi um projeto que realmente, assim, foram longos 9 meses, né? E a gente já com todo o roteiro montado, já sabendo todo o caminho, paralelo a isso, escolha de música, figurino, a gente queria algo que fosse simples, que tocasse não pela grandiosidade de figurinos, de cenários, mas que tocasse pela emoção, realmente, pelo trabalho que estava sendo feito, né? Que ele passasse na simplicidade da Amélie, mas com a mesma força, né, que ela nos trazia. E com certeza o objetivo foi alcançado. A gente vai conferir no link lá do vídeo. E Sandra, quando eu fico imaginando assim a Amélie, na verdade, eu acredito que ela devia ter sido muito parecida assim com você. Fisionomicamente. Eu consigo imaginar quando eu penso, é uma questão pessoal, a Amélie, eu imagino assim, ela parecida fisionomicamente com você. Oh, meu Deus. Não sei se na descrição que você leu vai se encaixar assim, mas... Eita, danou. E Igor Mateus, ele trouxe aqui uma pergunta, e a gente vai começar com a pergunta aqui dele, direcionada inicialmente para a Sandra, e Denise depois pode comentar também. E ele pede o seguinte:
Sandra e Denise, se possível, nos falem um pouco sobre o trabalho de Amélie Boudet pós-desencarne de Allan Kardec e do seu papel nos primeiros anos do Espiritismo após a partida do codificador. Apesar que Sandra já tocou nesse ponto, né? Nesse ponto. Mas se vocês quiserem se aprofundar nessa perspectiva desse trabalho, se tiver alguma curiosidade ou algo a mais que Sandra não tenha falado, para mim vai ser enriquecedor ouvir. Depois a nossa Denise aí complementa, mas sem dúvida alguma, ela foi não somente a viúva, né? A viúva Allan Kardec. Ela, no popular, ó, pegou a coisa, porque, meus queridos amigos e estimados irmãos, se aconteceu com o cristianismo, por que não aconteceria com o espiritismo? As brigas internas, as disputas, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ainda com Allan Kardec encarnado, já tinha problemas, porque vocês sabem que quando Jesus disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei presente. Eu costumo brincar seriamente dizendo que Jesus está presente para desapartar as brigas, os interesses, as lutas de egos, né? Então, a nossa Amélie, ela foi extremamente importante, porque quando ela percebeu que a coisa poderia seguir caminhos complicados, né? Inclusive porque na cultura europeia daquele momento tem algo que é muito complicado, né? E que a gente tem que ter muito cuidado, nós, inclusive, hoje no movimento espírita, que é a questão de ordem financeira. Então, teve gente lá dentro da sociedade parisiense que achava que tinha direito a alguma coisa. A própria família, porque Kardec e Amélie não tiveram filhos. Fala-se de uma criança que tinha sido adotada, mas que desencarnou relativamente jovem, né? Então, eles não tinham filhos, né? Mas as sobrinhas, em especial, e um sobrinho muito importante que se tornou um grande nome, inclusive, na área jurídica francesa, então todo mundo queria colocar a mão, porque ela tornou-se herdeira. Ela era herdeira dos pais, ela era herdeira do tio e ela era herdeira ainda também do próprio marido. Então, não era pouca herança, não era uma fortuna, mas isso existia. Ela, então, toma nas mãos o que? A questão administrativa, viu, Igor? E nossos amigos que nos acompanham. Ela funda uma sociedade anônima, já por causa dos problemas da sociedade parisiense. Depois, ela quer que essa sociedade ela tenha realmente como título mesmo, né, o seu título, a sua denominação é a melhor palavra, que essa sociedade teria por finalidade a questão da continuidade da publicação das obras de Allan Kardec. Em relação à questão da revista espírita, ela também pega, vamos dizer assim, mas o ser humano, ele muitas vezes ele é traído da sua espontaneidade, amorosidade. Em 1874, começam os grandes problemas em razão da publicação por Le Marie, né, na Revista Espírita, das famosas fotos que deflagrarão todo o chamado conjunto que será denominado processo dos espíritas. E hoje, por muitos estudos, nós, lastimavelmente, temos que dar a mão à palmatória, né? Porque teve muita gente que quis dizer que o problema do espiritismo na Europa era por causa dos nazistas, por causa de não sei quem, mas nós temos que assumir. Nós, os espíritas mesmo, tivemos muito a contribuir com problemas, e nesse quesito nós temos, em especial, lastimavelmente, a figura, né, fica até chato, mas a gente tem que dizer o nome, né, a figura do Le Marie, né, que cometeu alguns equívocos, e a própria Madame Allan Kardec sofreu em decorrência de confiar muito, né, de dar a ele poderes plenos. Então, nós vamos ter uma série de desdobramentos muito complicados,
que até hoje, quem hoje vai, por exemplo, a Paris e procura em alguma livraria onde é que está a questão espírita, está sempre junto à teosofia, em razão exatamente do Le Marie ter se tornado um iniciado, ter recebido a grande influência de Helena Blavatsky, de ter publicado durante muitos meses na revista Espírita material, né, da teosofia, gerando grandes conflitos ali. Então, nós temos que ter a maturidade de entender que isso faz parte da obra humana, né? O Assis, o meu marido, diz que tem certeza que Kardec, quando desencarnou, não foi para o plano espiritual aproveitar, não, diz que ele ficou, foi dando assessoria direta a Amélie, porque ela enfrentou humilhações, traições, né? Ela enfrentou realmente com galhardia espiritual. Por isso, a Denise tem completa razão. Não pode ser minimizada esta mulher, o seu papel, a sua luta. O Père Lachaise, o Dolmen, está ali, é ela que está ali realizando o trabalho, a preocupação com a acessibilidade, o acesso das camadas populares aos livros. Então, ela é, vamos dizer assim, dos primeiros nomes, viu, Alisson, você que é da comunicação, é um dos primeiros nomes da comunicação social espírita, né? Então, a gente hoje não pode negar isso. Ela foi fundamental para segurar o que foi possível segurar, né? E para enfrentar os testemunhos que, é claro, todo e qualquer movimento de renovação sempre exige dos seus, né, apóstolos, podemos dizer assim. Denise, quiser colocar alguma coisa, estamos aí. Basicamente é isso, né? Mas sinalizar essa importância que a gente fala dela durante a parceria, né? A grande parceria com Allan Kardec, mas o quanto ela conseguiu, se a gente pode dizer que nós recebemos, né, o que nós recebemos de herança, nós temos a gratidão a ela, né? Porque esse movimento aí da família se deu especialmente também em função dela começar a correr gráfica por gráfica, editora por editora, né, para poder comprar os originais ali, para que ela pudesse deter o direito sobre toda a obra kardeciana, né? Senão isso teria se perdido mais ainda, né? Mas por isso ela abriu o campo, né, para a família viu nisso uma espécie de ela vai acabar com a fortuna, né? E aí rapidamente, infelizmente, mais uma vez a gente tem os nossos romances espíritas são fartos, né, nos conflitos de herança, infelizmente. Eu costumo dizer que é uma questão que o judiciário, nos instantes de separação, de luto, né, o judiciário dá conta de saber quantos garfos são meus, quantos garfos são seus. Mas eles não colocam no papel as refeições que nós tivemos, né? Tanto as lautas quanto as pargas. Então, essa vivência, né, dessa convivência não entra nesse distribuir, né, da herança. E, infelizmente, a gente vê ainda hoje, né, agora mesmo, né, vários artistas, e já o artista mal conseguiu descer túmulo e a família já está discutindo herança. Então, realmente, é uma situação que a gente percebe diante da dor de uma partida, né? Falei na semana passada sobre isso, né? Do luto como uma parte nossa que vai, né? A partida de alguém muito amado, né? E diante do luto dela, desses anos todos de convivência, com uma alma tão afim, né? A gente pensa um companheirismo tão intenso, tão profundo, ela já ter que lidar com todos esses sentimentos e ainda ter que enfrentar, né, toda essa situação. Ela administrava ainda alguns aluguéis, algumas casas de aluguéis, né? Quer dizer, ter toda essa condição de equilibrar o emocional ali arrebentado em frangalhos, tanto que a imagem que se dá dela é da estátua explodida, né? Implodida, uma estátua implodida, né? Parece uma imagem meio estranha, né? Mas é exatamente esse sentimento de que você está tão vazio, que você vai para dentro, né?
e ainda assim ela conseguir ter, né, essa condição de pegar essa dizem, né, que foi uma boa parte da herança, foi algo assim, realmente um volume bastante significativo, mas para poder justamente garantir ali o direito autoral e poder manter a administração sob a guarda dela. E isso, sem dúvida nenhuma, foi um divisor de águas entre o que chegou para nós, né? Se a gente sabe que muitas coisas se perderam, imagine o que não teria se perdido se ela não tivesse feito essa ação, né? Então, destacar essa força mesmo dessa mulher, com o tamanho aprofundador que aquele momento deveria ser para ela, pensar na obra, né? De que Exato. era a obra que precisava ser resguardada e cabia a ela, naquele momento, apesar de todo o sofrimento, fazer isso. Ainda tem um detalhezinho também, eu falei sobre a questão da atitude, até precursora dela no que diz respeito à comunicação social espírita, mas também a questão, né, da organização e unificação do movimento. Ela é uma das incentivadoras, exatamente, da constituição de uma união espírita, né, francofônica. Então, isso também revela que ela não tem apenas a preocupação com a obra, no sentido do conteúdo doutrinário, mas com a organização de movimento, né? E passando pelos perrengues que ela passou, né? Então, é muito bom ver essa preocupação em fortalecer o movimento. Afinal de contas, Kardec apresentava 3 grandes condições para um movimento espírita forte, né? O primeiro seria a unidade doutrinária. Então, a unidade doutrinária evita o espiritismo by fulano, by cicrano, né? Ou seja, os espiritismos que as pessoas gostam de criar, né? Porque Kardec já está ultrapassado, porque André Luiz não escreveu certo. Então, eu chamo a turma do BY, né? Então, parece que cada um quer constituir o seu espiritismo. A espiritismo é a moda do chefe, espiritismo é a moda, né, da casa, a moda do chefe de cozinha. Bem, primeiro ponto, unidade doutrinária. Segundo ponto que ele vai dizer para nós é exatamente a união dos espíritos, né? Então, ou a gente aprende a superar, a se unir, como está lá na mensagem do Evangelho, os obreiros do Senhor. Quando o Senhor chegue, que ele encontre a obra, né, concluída, finalizada, e nós caladinhos, né, nos suportando uns aos outros, nos tolerando uns aos outros, tendo indulgência recíproca, né, fazendo calar nossas vaidades pessoais, né? E o terceiro ponto que ele coloca é organização do movimento. Então, essa trilogia, unidade doutrinária, união dos espíritas e organização do movimento, isso nos torna fortes, né? Isso nos torna realmente, vamos dizer assim, um movimento, como diria o nosso querido Herculano Pires, lembrando que se nós, os espíritas, tivéssemos a ideia do alcance que é uma casa espírita, um centro espírita e o programa que esse centro espírita pode desempenhar, nós entenderíamos que fazemos parte do maior movimento cultural de renovação da Terra. Mas a gente está nas picuinhas, né? A gente está discutindo vírgula, a gente está discutindo se a palavra é essa, se a palavra é aquela. Isso me fez lembrar de uma amiga que eu amo muito, né? E que ama muito Seridó, né? Que diz assim, a gente comentando sobre as dificuldades do movimento, ela diz assim, pois há um tempo atrás, o espiritismo, o movimento espírita era o quê? Era assistência, era caridade, né? Era trabalho de esforço. Hoje é exposição, é briga, é mídia, é paixão, né? Então, Kardec já tinha visto e já tinha deixado para nós, além da célebre trilogia Trabalho, Solidariedade e Tolerância, a trilogia Unidade Doutrinária, União dos Espíritas e Organização do Movimento. E a nossa Amélie, ela tem também esse papel precursor. Olha, está sendo riquíssimo ouvir de vocês assim, porque muitos de nós, a gente não conhece de forma um pouco aprofundada a parte histórica, né? O qual deveríamos conhecer e às vezes ficamos sem saber onde buscar. Inclusive, uma das coisas, eu acho que Sandra concorda comigo também, com a questão do advento da internet, da tecnologia do século XXI, trouxe muitas facilidades,
mas também trouxe aquela falsa ideia de que a gente não precisa mais ir buscar na fonte, nos livros. O Google responde, né? O E pai aí a Google gente, é o Deus da atualidade. pois é, aí a gente Onipotente, presente e onisciente. E a gente acaba perdendo essa busca dessa pesquisa histórica, o qual vocês duas estão trazendo para a gente sobre esses primórdios do Espiritismo, pós o desencarne de Kardec, dessas dificuldades que são muito parecidas, como Sandra bem colocou, com as nossas no dia a dia nas casas espíritas. Perfeito. E é importante que a gente possa olhar e aprender com a história, como é que foi que se saiu, como é que foi que a Meli teve essa força para poder segurar tudo isso, e que nós precisaremos ter também, se a gente não estiver sendo o outro, né, que está, né, para poder segurar, porque a gente pode estar lá e a gente nem sabe, né, acha que é a Meli, na verdade é o opositor, mas para a gente aprender também com esses grandes nomes da doutrina espírita nessa parte histórica extremamente importante. Inclusive, Alisson, uma outra questão também, no período da morte de Kardec, né, eles estão se preparando para se mudar. Kardec tinha comprado uma pequena vila, né, um grupo de pequenas casas, onde ele pensava exatamente em abrigar ali os espíritas, né, que chegassem aí numa idade um pouco mais avançada, precisassem do apoio, do amparo, de estar mais próximo, de não se deslocar com tanta dificuldade. Então, até a questão desse cuidado, né, e muito, muito importante, e mais uma vez eu coloco, né, a força da Meli de ir para essa vila sozinha, para uma casa que era para ser uma casa que deveria estar plena, né, porque a ideia era receber pessoas, era continuar com as atividades, e de repente ela ir para essa casa sozinha, numa vila que estava praticamente também desabitada, porque a ideia era levar para lá esses espíritas, né? Então toda essa ação de transformar o patrimônio em algo útil, e não apenas em angariar patrimônio, né? Do meu ponto de vista da materialidade. Nós temos um amigo espiritual que diz que o dinheiro é uma mesquinhez necessária. A gente precisa saber usar, né? Porque vivemos na matéria, necessitamos dela. Então, mas ela é apenas uma mesquinhez necessária. E é nesse necessário que a gente precisa pensar. E quando ela faz esse movimento, né? Quando eles fazem a compra dessa vila e depois essa questão da compra dos originais da obra, fazendo com que esse dinheiro que entrou, esse valor patrimonial que entrou, possa voltar para a população, voltar para as pessoas, né, numa compreensão de que a obra era muito maior do que eles. Né? O próprio Kardec nunca quis aceitar o título de pai do Espiritismo, nem dono do Espiritismo, nem senhor do Espiritismo, né? Mesmo em vida, ele sempre colocou como um trabalho dos espíritos, né? E nós aqui como instrumentos, aproveitando a oportunidade, né, de poder crescer, evoluir um pouco mais nesse trabalho. Então, também para a gente, aí, as nossas casas, muitas vezes, como a Sandra colocou, né, preocupadas com pequenas coisas, com pequenas farpas, né, e deixamos de transformar a nossa obra, o nosso trabalho a bem do outro, né, que a gente possa também trazer esse olhar, tanto de Kardec quanto de Amélie, para a nossa casa espírita, para o nosso dia, né, para a nossa vida, enquanto seres humanos, mas também, principalmente, enquanto espíritos imortais que somos. Olha, Igor trouxe um comentário muito legal aí, quando ele coloca assim, fazendo referência aqui ao nosso café, pelo próprio preparo intelectual dessa dupla, Rivaio e Budê, fico imaginando os diálogos entre eles, discutindo temas da codificação, como não deviam ser os cafés com Kardec e Budê. E aqui a gente troca. Com croissant, né? Devia ser com croissant, brioche. E aqui eu acho que ele toca num ponto muito importante. Café olé. Que eu sempre digo que eu tenho um grato momento, Sandra também, né? Que minha esposa é espírita também, e Sandra com Assis, a longa data, eu nem sei dizer quanto tempo.
né? E como é bom a gente poder dialogar diariamente, né, sobre esse aprendizado que a gente vai tendo ao longo da existência, ao longo da vida, com aquelas pessoas que estão próximas de mim. Aqui nessa relação de companheiro, marido e mulher, companheiro, mas também na relação do convívio social. Como é bom a gente conversar com pessoas assim, onde a gente tem essa possibilidade, né, de ter esse olhar à luz da visão espírita. Vocês concordam assim comigo sobre isso? Como é bom? Eu queria até que Sandra pudesse falar um pouquinho aí já dessa comparação de Rivar e Budê com Assis e Sandra. Não tem comparação, meu irmão. Até porque assim não toma café, ele não gosta de café, ó, imagina. Tinha que ter um defeito. Eu gosto do café. Tomo café para dormir, inclusive, não tem nenhum problema de, ai, não posso tomar café, porque. Não, nada disso. Mas eu gostaria de situar ainda duas coisas importantes na figura de Amélie, que é o nosso foco, né? É claro que há muitos assuntos que são derivados, né? E que são polêmicos, vamos dizer assim, precisaríamos muito mais tempo para aprofundar. Então, nesse espaço que a gente tem, a gente gostaria de lembrar o seguinte, que mesmo com toda a condição financeira que a Denise já colocou, a Amélie Boudet levava uma vida simples. Né? Ela não era aquela mulher que, imponente, né? Ou seja, herdeira daqui, dali, da colar, mas ela tinha uma vida em padrões de simplicidade. E outro ponto importante, ela era a referência em relação a tudo que ocorria no movimento espírita. Né? Então, ela era sempre consultada. Isso poucas vezes a gente ouve dizer. Olha quem está aí, Denise, né? Oh, maravilha. Essa é uma mulher maravilhosa também. Então, ela sempre, né, estava presente para quê? Para aconselhar. Né? Então, é muito importante isso, porque a gente também vive, e isso tem a ver com a questão cultural, obviamente, do descartável, né? E o movimento espírita tem que ter muito cuidado em assimilar aquilo que vem de fora, né? Então, muitas vezes a gente assimila a ideia de que o companheiro, porque ele já está grisalho, porque ele já tem 60, 70, que ele não tem mais como opinar, ele já não tem mais lucidez, ele não está mais acompanhando as reformas, a tecnologia. Então, para nós, isso também é uma grande lição, né? Eu tive, na minha juventude biológica, a felicidade de ter contatos com idosos maravilhosos. Né? Então, tive a orientação desde cedo de pessoas de cabelinhos brancos, de pessoas que estavam no isenta há um certo tempo, com lucidez. Então, a nossa Amélie ela era uma referência permanente, nada se discutia naquela época, em torno do movimento espírita, se que ela não fosse o quê? Se que ela não fosse ouvida, se que ela não fosse, de alguma maneira, o quê? Né? Procurada para aconselhar, para ponderar. Né? Então, eu gostaria de dizer rapidamente aqui o que foi que Gabriel Delane ele pronunciou, vamos dizer assim, né? No seu funeral, no funeral da nossa Amélie, o que foi que ele disse dela? Ele vai dizer: a senhora Allan Kardec foi verdadeiramente a mulher forte, a femme forte, né, como fica conhecido. Segundo o Evangelho, tornando-se a esposa do grande vulgarizador do Espiritismo, adotou suas ideias. Empregou todas as suas energias no estudo dos novos princípios, venceu os preconceitos de seu século e de sua educação e se elevou, por sua vontade, até a altura do espírito do nosso mestre. Então, um depoimento, né, extremamente forte, porque não nos esqueçamos, Gabriel Delane conheceu Allan Kardec e Amélie Boudet criança. Né? Ele era criança. O seu pai é que era um trabalhador, né, o Alexandre Delane, e ele era um meninote, talvez na faixa dos 10, 12 anos de idade. Então, ele acompanha, ele é uma testemunha histórica, ocular dessas situações. Então, ele continua dizendo, ela provou pela continuidade,
pelo profundo apego que manteve por nossa maneira de ver, que o Espiritismo havia penetrado vivamente em seu coração. Sim, essas grandes e sublimes verdades que nossa filosofia professa lhe deram a coragem de ajudar ardentemente o propagador da nova fé e sustentá-lo nas lutas muitas vezes penosas do apostolado. E ele vai fechando dizendo o seguinte: Allan Kardec se inspirou em sua inteligência tão justa para a elaboração de suas obras. Não as publicou nenhuma sem a ter consultado. E muitas vezes aproveitou suas sugestões que a retidão de julgamento de sua companheira fornecia. É, pois, uma dupla perda que temos neste momento: a de uma mulher de coração devota às nossas ideias e a de uma colaboradora do homem de gênio que nós recordamos. Então, isso dito, né, pelo Gabriel Delane, é pauleira, não é moleza, não. É isso, Alisson. Que a gente possa aproveitar, né, esse espaço da internet. A gente vinha conversando um pouco antes, né? É terra de todo mundo e a gente precisa ser seletista, né, para saber o que buscar, mas a gente precisa realmente aproveitar esse espaço, né, para resgatar esses nomes tão importantes. A gente parece que ouve, né, Ernesto Bozano, Gabriel Delane, né, parece que são pessoas de outro, né? A gente ouve assim, a gente quando começa a estudar a história do espiritismo no Brasil, a gente parece que está falando de 1500. É algo absurdo da gente compreender. Aqui, por exemplo, nós temos a figura forte do Lins de Vasconcelos, e estudando o Lins, a gente percebe o quanto ele construiu na área da educação, inclusive com escolas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba. Ele tem nome de ruas, e a gente não sabe quem é Lins de Vasconcelos. Hoje as escolas não existem mais. Né? Então, assim, há muitas personalidades que a gente precisa ouvir novamente, né, com esse respeito que a Sandra colocou para aqueles que têm os cabelos mais agrisalhados e que viveram uma experiência um pouquinho a mais do que nós, para que a gente não vá cometer os mesmos erros, não cair nas mesmas armadilhas, né? A gente precisa realmente buscar. Tem uma música muito bonita que fala: eu só cheguei onde cheguei porque eu subi em ombros de gigantes. Né? A gente precisa subir nesse ombro desses gigantes, né, que nós tivemos na doutrina espírita, e sem dúvida nenhuma a Amélie Boudet é um desses grandes, né, que nós precisamos aí buscar conhecimento, buscar a sua história. Ela, Ivone Pereira, que tivemos a oportunidade também de falar, né? Amélia Franco, Anália Rodrigues, enfim, o Seridó fez aí um mês inteiro de homenagens às mulheres. Quantas mulheres com tanta força, com tanta história, com tanto conhecimento, e a gente poder, pelo menos, né, resgatar um pouquinho, uma parcela pequena dessa experiência viva que elas tiveram e poder amenizar um pouquinho a nossa jornada. Eu vou dar uma sugestão aqui para o Seridó de aproveitar, não sei quando, mas um café com Kardec e amigos sobre a figura de Peixotinho. Muito bom também. Tive a oportunidade de anotado. A convite do Leonardo Machado, né, de fazer um programa pela FEB TV em torno de Peixotinho. Então, é uma maravilha, né, uma bênção, principalmente nesse momento em que ainda tanta gente valoriza só o aspecto mediúnico, a gente encontrar uma vida daquela, né? Então, a gente passa até o nome aí do povo para ajudar você, viu, Alisson? Tá certo, Sandra. E estamos chegando aqui no finalmente do programa, já pertinho do final, e eu vou trazer aqui uma última pergunta, depois a gente vai para as considerações finais de vocês, de Igor Mateus também. Igor Mateus, ele coloca uma pergunta aqui para nós, perguntando a Sandra e Denise se vocês destacariam da relação Kardec-Boudet, que momento, algum fato pitoresco que vocês possam compartilhar conosco entre Kardec e Amélie? Sim, eu quero falar logo, porque senão Denise toma. Aí eu vou logo falar.
Fale! Eu não sei se foi o Charles Kemp, lá da França, né, que fez umas traduções de umas cartas, quando Kardec estava numa praia, que eu agora esqueci o nome, porque já disse que eu estou tão cansado que eu já não lembro mais quase nada, mas ele passou um tempo na praia escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E, é, sempre não sei o quê, agora não lembro mais não. E ele então mandava cartas para Amélie Boudet. Então, pitoresco, viu, Igor? Kardec, ele era romântico. Oh, ele era romântico, né? E parecia sim que tinha rasgos de cuidados, né? Não te esqueças, né, do teu amado. Olha que coisa, né? Então, eu gostaria de registrar esse trato, não é? Em pleno século, meados do século XIX, ele a chama de minha querida, meu bem, meu amor, e não é como aquela piada, né? Que o caba só chamava a pessoa, a esposa assim, e o outro pergunta, mas você é tão amoroso? Ele disse, não, é porque eu esqueci o nome dela. Não é? Ai, Denise! Então, ele a chamava de meu amor, meu bem, minha querida, em respeito, né? E esse aspecto, as cartas estavam publicadas em Reformador. Eu fiquei assim, emocionada quando eu, pois olha, Kardec, né? É romântico. Não te esqueças, eu teu amado, não deixe de pensar em mim, essas coisas assim, sabe? Que a gente faz isso quando é namorado, depois que casa, esquece, né? Ah, só cuidado. Viu? Então, o que é que acontece? Eu gostaria de chamar a atenção, viu, Igor? Para esse carinho, essa cumplicidade, né? Esse companheirismo, essa amorosidade, esse aspecto de cuidado afetivo. Eu peguei você, Denise, que era isso que você ia dizer. Inclusive, a carta que ele manda para ela de pedido de casamento, né? Falando de que vai pedir ao pai e tal. Essa é uma carta linda também. A gente acha aí como uma facilidade na internet, né? Que rasga bastante esse lado amoroso. Mas eu não vou me lembrar agora, porque realmente fazem muitos anos. Nós estávamos preparando um espetáculo sobre Rivail naquela época. Então nós relemos toda a biografia do Ventuil, enfim, né? E eu não me lembro agora em qual material, porque nós pegamos muita coisa. Mas eu lembro de uma passagem que é o Leon Denis relatando de que ele vai encontrar com Kardec e chega determinado no meio-dia da tarde, né, ali o solzinho mais ameno, e o Kardec está em cima de uma banquetinha, né, ali na frente, num jardim, e está pegando frutas, eu não lembro agora qual é a fruta, mas ele está catando frutas para a Amélie, né? Então, ele acha uma figura ali muito interessante, né? Kardec ali em cima de uma banquetinha, colhendo ali alguns frutos e levando uma cestinha para ela, né? Então, são alguns relatos que, como a gente fala, né? Às vezes passa despercebido, às vezes está ali pulverizado numa outra informação, mas que demonstram justamente esse caráter de parceria, de grande parceria, né, que havia entre os dois, muito diverso, né, do que a gente tem de modo comum para as relações da época, que eram, na maioria das vezes, ainda muito feitas por conveniências, né, muitas vezes os dois se conheciam praticamente no altar, né, e tinham que criar um mínimo uma convivência saudável quando possível, relegando sempre à mulher o papel de ser a conciliadora, de ser a que, né, ameniza. Eu tenho isso muito forte com a minha avó materna, né? Ela era uma figura assim pequenininha também, mas a gente via a força dela em agregar a família, o quanto ela conseguia apaziguar os conflitos, o quanto ela conseguia administrar todas as questões, e isso era tão forte que no momento em que ela partiu, a gente percebeu que a família não conseguiu mais manter, né, essa agregação, quanto a força dela. E imagino essa parceria, né, um casal que, como já foi dito, né, não teve filhos, então a parceria era o trabalho, né, e com duas mentes brilhantes, com certeza, muitos cafés, até porque nós estamos falando de Paris, e Paris é reconhecida por seus cafés, né? Então, imagino que
paravam madrugadas em conversas realmente de grande conhecimento, de grande troca, mas principalmente de muita amorosidade, porque a gente vê na descrição dessas duas personagens um carinho imenso, um compromisso muito grande um com o outro e com a doutrina, o respeito que eles colocam nessa, né, no que nós conseguimos herdar dessa doutrina, o que nos faz buscar esse mesmo respeito. Acho que a gente precisa resgatar isso também, né? De trazer o respeito a quem trilhou o caminho, quem tirou as pedras, quem abriu picada, né? Para que a gente pudesse hoje atravessar. Realmente honrar a figura dessa mulher, desse casal, para que a nossa jornada pudesse ser mais suave hoje. Tudo bem. Agora que eu estou doida para tomar café agora. Na semana passada, eu pude conhecer um pouco mais sobre Aura Celeste. E essa semana eu conheci bastante com vocês sobre Amélie. Então, a gratidão para mim, para todos também que estão assistindo aqui pelos comentários. Foi muito bom conversar com vocês sobre esse assunto. E eu abro espaço agora para as considerações finais e, em seguida, a gente dá encerramento desse programa do Café com Kardec e Amigos. Vai lá, Denise, fala tu primeiro. Muito bem. Bom, mais uma vez agradecer, né, e dizer assim que de todas as coisas que já me encantam e já me encantavam nessa figura maravilhosa da Amélie, uma parceria ainda maior, uma cumplicidade ainda maior com ela, se dá justamente pela ambientação da arte. Né? A Amélie teve a oportunidade de um trabalho muito grande, inclusive dentro da arte espírita, né? É Kardec quem vai cunhar esse termo, é ele quem vai criar o primeiro museu espírita, né? Então, recebendo obras psicopictografadas, recebendo, inclusive, molduras, modelagens em barro, né, de figuras, e tudo está descrito na Revista Espírita, e a Amélie é a curadora desse museu, né, o que relata aí mais essa faceta, essa importância do conhecimento que ela tinha, né, de receber essas obras, e assim como o Kardec recebia inúmeras cartas, inúmeras comunicações, eles passaram também a receber quadros e obras, e inclusive partituras, e tudo isso passava, né, pelo olhar da Amélie como especialista na área da arte, né? Então, acima de tudo, se já não bastasse tudo, ela ainda é uma artista maravilhosa, uma sensibilidade grande, um coração grande, né, como todo artista, e é sempre uma honra muito grande falar sobre ela, e agradecer mais uma vez aqui o espaço, agradecer o convite, da gente poder dividir um pouquinho dessa nossa experiência, dessa nossa história, mas principalmente do nosso encantamento por essas personagens tão maravilhosas que nós tivemos aí antecedendo a nossa jornada. Muito obrigada. É isso aí. Eu gostaria de registrar mais uma vez a nossa alegria, a nossa gratidão, né, pelo tema em especial, pela parceria aí com a Denise, que eu conheço não de trabalharmos juntas, é a primeira vez que nós participamos de uma mesma live. Mas já assisti lives suas, né, gosto muito da sua ponderação, da sua lucidez, e você tocou num ponto que eu ia também tocar, né? A Amélie, ela teve muito cuidado com a questão da arte, muito cuidado. Para quê? Para que a coisa não deslanche para a mediocridade, né? Para que a coisa não entre no chamado achismo, né? Ou para que a arte não se torne um palco do artista, em vez de ser o canal ou o instrumento da divulgação, né? Então, esse aspecto, né, é importante a gente registrar. Agradecer, então, ao Alisson, né, ao Seridó, à TV7 e todas as mídias que estão aí divulgando esse trabalho. Jesus nos abençoe, nos fortaleça, sigamos adiante, né, respeitando, conforme a Denise colocou, aqueles que vieram antes tirando pedras, preparando os caminhos, fazendo, né, todo aquele atapetado para que nós possamos realizar um bom trabalho, né, para que nós aproveitemos em especial essa oportunidade que nós estamos tendo de tentar realizar
o melhor de nós. Que Jesus nos abençoe, muita paz para todos nós, um bom café. Se for sair no Seridó, era com aquela bolacha boa danada, né? Mas aqui Muita não tem, paz a todos, não então. tem. O café no Vamos lá. Seridó, Sandra, pode Aquela vir. bolachinha, os Passar essa palitinhos, pandemia, venha para ó, cá para tomar o café. biscoito de Florânia, ai meu Deus, anunciada, chega que saudade de tomar café na tua casa. Ô, Lucimar, cadê aquele doce de coco, mamão? Oh, meu Deus. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, Fica com tchau. Deus, Denise, fica com Deus, Alisson, Igor, Nertan, Obrigada, todos querido. que nos Obrigada, acompanharam. Sandra. Grande Beijo, um grande abraço.